Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Turismo com Camila. Eu sou a Camila Salati. Vamos juntos descobrir como eu faço para montar o meu roteiro de viagem? Roda a vinheta! Pessoal, é o seguinte, eu tô muito feliz, muito animada. Estou preparando muitos conteúdos incríveis e sensacionais e eu vou propor um acordo para vocês. Vocês curtam o canal, compartilhem o conteúdo, ative o sininho para vocês não perderem nada dos conteúdos maravilhosos que eu estou preparando para vocês. Fiquem ligados nos próximos vídeos que vocês vão amar o que eu tenho de conteúdo e vamos juntos nessa empreitada. Continuando o nosso tema sobre o que eu devo saber para montar um roteiro de viagem, se vocês não viram o primeiro vídeo, vejam na descrição, nos cards abaixo, que vocês vão ter acesso ao que eu falei. No vídeo anterior, eu comentei de uma forma global, geral, quais são os pontos que são importantes vocês considerarem para montar, escolherem o destino de vocês. É mesmo, é? Nesse vídeo, nós vamos falar especificamente sobre o destino. Então vamos lá, vocês já definiram qual é o destino, para onde vocês vão. E aí nós vamos trabalhar agora os pontos que seguem na sequência. Aí vocês podem falar assim para mim: ah, Camila, mas eu não posso viajar fora de alta temporada, eu só tiro férias na alta temporada. Como é que eu faço para ter acesso a bons valores? Não sei. Calma, gente. O que eu falo sempre é que com planejamento é possível sim conseguirmos bons valores, boas negociações, serviço de qualidade, não necessariamente porque é na alta temporada. Então, com um bom planejamento feito em mente, vocês conseguem, é possível sim ter acesso a ótimas opções de serviços e produtos, tudo que vocês vão precisar durante a viagem. Basta para isso que tenha planejamento. É claro! Então, o primeiro ponto que nós vamos falar, definindo o destino, qual é a cidade, né, onde vocês vão, o que eu preciso saber da cidade? Então vamos pesquisar sobre a cidade, o que tem ao redor, quais são os pontos turísticos que eu quero visitar, o que eu desejo fazer nessa cidade. Façam um desenho mental do mapa da cidade. Existe uma ferramenta incrível que é o Google Maps, que você visualiza a cidade, você vai vendo quais são as distâncias, como você pode ir de um local para o outro. Então, mapeando a cidade, vocês vão conseguir ter uma ideia de como funciona essa cidade. Quais são as distâncias dos pontos que você deseja visitar, onde vai ser mais ou menos o local que vocês desejam ficar hospedados, qual que é a distância do aeroporto e de que forma vocês vão chegar do aeroporto até o hotel, ou se vocês vão de carro, qual é a rodovia, por onde vocês vão entrar na cidade. Então, comecem a visualizar a cidade, a entender como é a dinâmica da cidade, para que vocês não cheguem lá e fiquem perdidos ou à mercê de informações das pessoas. Existem, claro, os aplicativos de mapas que ajudam na localização, mas é importante que vocês vão sabendo e conhecendo mais ou menos como é a cidade, né? Onde ficam os pontos principais da cidade. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então esse é o primeiro item bem importante que vocês precisam considerar. Conheçam, pesquisem a cidade e saibam se locomover como se locomover dentro da cidade, como transitar na cidade onde vocês vão ou na região. Combinado? Lá no meu primeiro vídeo eu falei sobre
período da viagem, se é alta ou baixa temporada, sobre estação do ano, que época que vai acontecer a sua viagem. Nessa fase, vocês vão efetivamente determinar qual é a data da viagem. Vocês já estão com as férias marcadas, programadas, e efetivamente qual é o período, o tempo de duração. Eu vou viajar no dia 20, vou voltar no dia 30. Isso é definir a data da viagem. Um ponto importante, quando você determina a data, deixe uma janela flexibilizada. Se você vai de carro, isso não é necessário, porque você vai determinar a hora que você vai sair da sua casa e a hora que você vai voltar. Então é muito mais flexível. Se vocês dependem de aéreo, é importante vocês deixarem uma janela de flexibilização justamente para que vocês consigam valores atrativos e talvez uma eventual promoção, principalmente quando você vai viajar na alta temporada. Então, você engessar a data exata de ida e de volta pode te trazer um transtorno de valores, de você não conseguir valores tão atrativos e isso impactar no seu orçamento. Quando você flexibiliza em 2 ou 3 dias a mais ou a menos, isso te dá uma mobilidade e uma flexibilidade de valores, inclusive de conseguir boas ofertas. Na hospedagem isso também funciona, então, e aí com isso vocês também já em posse da informação de quais são os lugares que vocês desejam conhecer, já vão começando a pensar no cronograma do dia a dia, o que vocês vão fazer em cada dia durante a viagem, certo? O terceiro item, bem importante, quando eu disse lá atrás para vocês terem o perfil das pessoas que vão viajar junto com vocês, nesse ponto agora vocês vão determinar quantas pessoas da família vão viajar, quais são as faixas etárias e o perfil de cada um. O que vocês têm que ter em mente nesse momento? Quantas pessoas são, porque vocês precisam considerar os custos de deslocamento de todo mundo, os custos de hospedagem com todo mundo, precisam considerar dentro do roteiro os pontos turísticos, os lugares que vocês vão visitar, se cabe a programação para todo mundo fazer, se tem alguma restrição de idade, se porventura alguém da família não queira ir num determinado ponto turístico, por qualquer motivo que seja, que isso fique muito bem alinhado antes de vocês irem e não gere uma discussão durante a viagem, gera uma briga de família porque um quer ir, o outro não quer ir. Não, nada a ver, irmão. E aí talvez seja um desconforto desnecessário. Então conversem bem, reflitam juntos. É uma viagem em família, então ela precisa ser agradável para todas as pessoas da família. E se a opção de um ou outro não ir num determinado ponto, que isso fique claro para todos e já seja pré-estabelecido antes, para que vocês não tenham desgastes desnecessários. A outra questão que é importante definir as pessoas é sobre a parte da hospedagem. Se vocês vão pegar quantos apartamentos vão ser para a família, como vai ser feita essa divisão. É importante que todos estejam cientes também para não dar confusão e briga durante a viagem, que eu não quero ficar dormindo do lado do Beltrano, do Ciclano. Então, tenham isso já bem desenhado, bem definido, porque a viagem tem que ser especial, tem que ser legal para todo mundo, certo? Nossa! Então, pessoal, agora o quarto ponto. Nós já decidimos a data de ida, a data de volta, já decidimos a hospedagem, já decidimos quem vai, já decidimos quais são os pontos de visitação, os pontos turísticos que vocês desejam conhecer. Nessa fase, vocês vão fazer o desenho, o cronograma dia a dia da viagem de vocês. Importante considerar o seguinte: mesmo se vocês vão de carro ou de aéreo, o primeiro dia, quando vocês chegam no destino, é importante vocês deixarem um dia mais leve, mais solto. Vocês vão chegar cansados,
ou porque viajaram muito tempo na estrada, ou porque saíram muito cedo de casa, enfrentaram várias horas de voo. Então nunca é aconselhável, nem no primeiro e nem no último dia antes de voltar, de vir embora, vocês colocarem muitas coisas para fazer, muitos pontos para conhecer, porque vai ser desgastante e vocês não vão aproveitar da forma como deveria o que vocês querem fazer. Então deixa para uma programação mais leve, chegar no hotel, se instalar, tomar um banho, sair a pé para reconhecer a região, ir num restaurante bacana próximo do hotel. Isso vai fazer vocês relaxarem e se prepararem para a maratona dos outros dias. E aí vocês vão conhecer, montar o cronograma do que vocês vão conhecer no dia a dia. Lembra quando eu falei de mapear a cidade para entender onde cada ponto está? Procurem marcar os pontos de visitação próximos, para que vocês ganhem tempo, não fiquem muito cansados ou estressados e consigam aproveitar ao máximo o que cada lugar tem para te mostrar, para você curtir mesmo em cada ponto que você está indo. Então, no dia a dia, o que você vai fazer no dia 2, o que você vai fazer no dia 3, quais são as paradas de almoço, onde vocês vão almoçar, procure almoçar próximo de onde vocês estão. Enfim, e programar o jantar, vocês vão voltar para o hotel, se vai tomar banho, todo o roteiro, o cronograma do dia a dia. Nessa fase, vocês vão pensar na estrutura da viagem em loco, lá onde vocês estão. E o quinto e último ponto que vocês vão considerar são as despesas. Vocês vão fazer aqui efetivamente o planejamento financeiro da viagem de vocês. Lá no outro vídeo eu falei sobre despesas gerais, ideias de valores. Aqui não, aqui nós estamos falando das despesas exatas, porque você já tem datas, você já tem pessoas, então você já consegue sim definir exatamente quanto você vai gastar na sua viagem. E quais são os itens que você precisa considerar para fazer a precificação no teu orçamento? Não sei. Então, o primeiro ponto que vocês precisam considerar na parte de despesas é sobre o deslocamento. Todos os itens relacionados a deslocamento, tudo que vocês vão gastar. Então pensem, de que forma vocês vão chegar até o destino. Se vocês vão de carro, se vocês vão de aéreo. E dentro dessa concepção, se vocês vão de carro, ok, quanto vocês vão gastar de combustível, quantos pedágios existem ao longo do caminho. Determinem uma franquia que vai ser necessária para vocês rodarem dentro da cidade e quanto vocês vão gastar de combustível, todos esses itens. Se vocês vão de aéreo, qual é o valor da passagem para todos os integrantes da família, como vai ser o deslocamento de vocês dentro da cidade, se vocês vão utilizar o transporte público, considere nesse ponto como é o transporte público que a cidade tem para oferecer, se é um transporte de qualidade ou se vocês vão se bater, se vocês vão utilizar aplicativo, se vocês vão contratar uma empresa de receptivo no local que vão dar todo o suporte de deslocamento do aeroporto até o hotel, fazem toda a assistência que vocês podem precisar, city tour, vocês já podem fazer o fechamento de um pacote com uma empresa de receptivo, onde vocês vão ter contemplados vários pontos turísticos dentro da cidade. Então, tudo que vocês vão gastar, desde o momento que vocês saem da casa de vocês até o momento que vocês retornam. Toda a questão do deslocamento é importante precificar para saber quanto vocês vão gastar nesse item. O segundo item é quanto vocês vão gastar de hospedagem. Então você já sabe o dia que vai e o dia que volta. Quantos dias vocês vão precisar de hospedagem, qual é o padrão do hotel, qual é o perfil do hotel, qual é o padrão do apartamento, quantos apartamentos para todos os integrantes da família. Então, nesse quesito, você considera toda a parte de hospedagem. Porra, tudo isso? O terceiro quesito é a parte de alimentação. Quanto vamos gastar com nossas refeições? Considerem que o café da manhã vocês já têm incluído no hotel. Como vão ser as alimentações de vocês?
Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses para falar sobre a gastronomia local, caso haja alguma gastronomia exótica, alguma comida que vocês não possam comer ou que vocês não estejam dispostos a comer, considere, pesquise se existe alguma coisa que não agrada o paladar de vocês para não serem pegos de surpresa. Existem alguns locais que existe uma variedade muito grande de comidas exóticas e poucas variedades do que nós estamos habituados a comer. Então considere esse quesito. Considerando isso, no caso se tem criança, se as crianças vão comer, se você tem algum tipo de restrição alimentar, e aí sim, vocês vão disponibilizar, dizer quanto vocês vão disponibilizar para cada refeição. Uma boa tática para vocês usarem nesse ponto é o que vocês usam mais ou menos quando vocês vão na cidade de vocês comerem. Quanto vocês gastam num almoço, quanto vocês gastam no jantar, é mais ou menos a mesma média que vocês vão transferir para a cidade onde vocês estão indo. Se caso precisa fazer alguma conversão, conversão de moeda, façam isso baseado nos valores que vocês estão habituados a usar de alimentação. Então considerem o valor para almoço, para jantar. Uma dica legal que vocês podem economizar, procure economizar em comidas na maior parte do dia e selecione 1 ou 2 dias para conhecer um restaurante mais sofisticado, mais requintado, para ter uma experiência gastronômica que vale muito a pena também, né? Faz parte aí das experiências que você vive durante a viagem. Tô cagado de fome. Bom, falei considerar a questão de taxas e seguros, principalmente quando se trata de viagens internacionais. É importante você considerar os seguros de viagem. Para muitos lugares vocês não podem viajar sem aquisição de seguros, então considere isso no orçamento. Considere quanto vocês vão gastar com relação ao câmbio, né? Se você vai viajar também para fora do país, qual é a taxa de conversão e quanto isso vai representar dentro da moeda que você está levando para gastar, né? Então considerem isso, é bem importante. E uma observação que eu faço aqui, que eu não vou nem considerar como um item, mas é mais uma dica que eu e a minha família costumamos utilizar quando nós viajamos, é ter uma reserva de segurança. É uma quantia que vocês levam para algum gasto eventual que vocês não pensaram, que vocês não consideraram. Seja para comprar algum medicamento, se alguém passou mal, seja para vocês utilizarem um transporte adicional que vocês não tinham considerado, seja para qualquer eventualidade, é importante vocês terem uma reserva, seja no cartão de crédito ou em dinheiro, mas uma segurança, alguma coisa que não vá deixar vocês na mão no caso de vocês precisarem. O outro item são mais 2, então o penúltimo item são as despesas pessoais, o que vocês vão querer trazer desse local, uma camiseta, um boné, uma lembrancinha, isso tudo vai entrar na classificação de despesas pessoais, o que você vai trazer para você e de lembranças para os seus amigos e familiares. E o último item é a despesa com entretenimentos de uma forma geral. Parques, museus, igrejas, shows, teatros, tudo que vocês vão precisar gastar no entretenimento. Considere as meias entradas para as crianças e para a terceira idade. Sempre tem as bonificações. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre as ferramentas de busca e as vantagens de se ter um agente de viagens para nos ajudar nessa missão de elaborar um roteiro. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe nos comentários para que eu possa sempre melhorar. Obrigada, um beijão e fiquem em paz. 'Cause I'm not just a pretty girl.